Fala galera, professor Pedro por aqui, resolvendo questões do Enem 2022 da provinha aí azul. E nesse vídeo vamos resolver a questão de número 125. Para dar uma lida aí comigo rapidinho. Na figura está representado o mosaicismo em função da inativação aleatória de um dos cromossomos X, que ocorre em todas as mulheres sem alterações patológicas. Aí ele tem um esqueminha aí disso, tá? Não é o foco da questão de fato, então vou pular. Né? Ele coloca ali células com cromossomo X paterno inativado e ali, deixa eu marcar aqui, e aqui, né? Essa bolinha sem preenchimento no meio, células com cromossomo X materno inativado. Entre mulheres heterozigotas para doenças determinadas por genes recessivos ligados ao sexo, essa inativação tem como consequência a ocorrência de. Então, olha só, galera. Via de regra, o que a gente estuda? Se a pessoa tem aquela determinada combinação de alelos para aquele gene, ela terá a característica ou não. Um exemplo, o que eu quero dizer com isso? Para pigmentação de pele, o indivíduo que tem o alelo azão, ele tem a pigmentação de pele normal e ponto. O indivíduo que é azinho, ele é albino e ponto. Geralmente é assim que a gente trabalha, sobretudo para ensino médio. Contudo, e aí meus alunos devem ter ficado bastante felizes com isso, porque eu falo a respeito dessa questão. Contudo, não é necessariamente e não é exatamente assim que a banda toca. Como assim? Existem alguns conceitos que nós chamamos de penetrância e expressividade. O que é isso? Um gene pode ter penetrância completa ou incompleta. Ou seja, um gene, se ele tem penetrância completa, todos que possuem esse gene vão expressar a característica. Ponto. Agora, se o gene ele tem penetrância incompleta, ter o gene não necessariamente significa que vai expressar a característica. Por exemplo, se o gene tem 80% de penetrância, isso significa que 80% dos indivíduos que têm o gene vão manifestar a característica. E os outros 20%, mesmo tendo o gene, não irão manifestar. E o conceito também de expressividade, galera. A expressividade, ela pode ser variável. Como assim? Indivíduos com o mesmo genótipo podem expressar aquela característica fenotípica de diferentes formas, em diferentes estágios, em diferentes graus, enfim. Ou seja, um mesmo genótipo em indivíduos diferentes pode determinar uma expressividade variável. Olha aqui, eu tenho três indivíduos, 1, 2 e 3. Todos os três indivíduos possuem genótipo cesão-cesão. Ó, indivíduo 1, cesão-cesão. Indivíduo 2, cesão-cesão. Indivíduo 3, cesão-cesão. Agora perceba que a expressão bolas azuis muda. Todos eles têm o mesmo fenótipo, o mesmo genótipo, perdão. Todos os três têm o mesmo genótipo. Contudo, esse genótipo que determina a expressão de bolas azuis, ele tem uma expressividade variável nos três indivíduos. O indivíduo 1, com o genótipo cesão-cesão, expressa 3 bolas azuis. Já o indivíduo 2, com o mesmo genótipo cesão-cesão, expressa 2 bolinhas azuis. Já o indivíduo 3, também de genótipo cesão-cesão, expressa somente uma bola azul. Ou seja, um mesmo genótipo pode representar, né, pode apresentar em diferentes indivíduos uma expressividade variável. E era isso que ele queria que você manjasse quando ele fala aqui, ó, entre mulheres heterozigóticas para doenças determinadas por genes recessivos ligados ao sexo, essa inativação tem como consequência. Então vamos lá. Você tem lá X e X.
um x pode ser, vamos lá, como ele fala aqui, o x paterno inativo ou o x materno inativo. Então perceba que, ó, cadê? X paterno inativo, essa bolinha mais escura. Tá me dando uma expressão aqui. X materno inativo. Tá me dando outra expressão aqui. No final das contas, eu até falei no começo que não, mas dá até para dar uma ajuda para a gente a figura sim, pessoal. Tá? Olha a questão aí. Olha a diferença em relação à expressividade quando um X ou outro está inativo. Então, o mesmo genótipo com expressividade variável. Beleza? Expressividade variável. Penetrância incompleta, como a gente falou, né? Vou agora de trás para frente aí, letra D, penetrância incompleta. Seria não expressar, mas aqui, pelo que está se mostrando, está expressando mais em graus diferentes, né? Interação gênica é quando você tem 2 ou mais genes aí. Ele está falando de um gene, no caso. Tá? Mutação gênica, alteração ao acaso no material genético, uma mutação, uma alteração ao acaso no material. Não, nada a ver. E pleiotropia? Pleiotropia ocorre quando você tem um gene influenciando em diversas características, como por exemplo na síndrome de Marfan. Tá? Uma questão boa, bacana, né? Uma questão um pouco mais complicada, tá? Ele cobrava um conceito que não é muito comum se falar no ensino médio, mas é bom ficar ligado. Como eu falo com meus alunos, todo ano tem uma gracinha no Enem, né? Linkage, genética de populações, 4 de botânica, e dessa vez aí eles cobraram esse conceito de expressividade. Espero que tenha ficado tudo claro, espero que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu venho dar aquele socorro no mais. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e um forte abraço. Te vejo na próxima.